Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, vamos ler a partir do versículo de número 15, Efésios 5, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Efésios 5, a partir do versículo 15. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus assim. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma insensata, impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido e eterno Deus, te louvamos pela tua palavra que foi lida e pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Que o mesmo Espírito trabalhe, Senhor, na nossa mente para compreendê-la e também para aceitá-la, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é: enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem para nós essa noite. Enchei-vos do Espírito Santo. O que é encher do Espírito Santo? E por que Paulo está orientando a igreja com relação a essa necessidade de ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ter a vida controlada pelo Espírito de Deus. Essa é a grande necessidade do cristão. A grande necessidade do cristão é ter a vida controlada totalmente pelo Espírito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande luta que muitos de nós cristãos vivemos. Porque muitas das vezes a nossa vida não está sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus. E nós permitimos muitas das vezes que a nossa vida seja controlada pelos nossos impulsos, pelas nossas próprias vaidades, pelos nossos desejos, pelas nossas ambições.
outras coisas que possa de alguma maneira estar nos influenciando nas nossas decisões como cristãos no nosso dia a dia. E muitas vezes, quando nós olhamos, nós estamos saindo fora daquilo que é o padrão cristão, daquilo que é o padrão bíblico, daquilo que é a vontade de Deus, como viver santo do seu povo, porque nós permitimos que outra coisa seja aquilo que controle o nosso ser, a não ser o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado quando nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Mas mesmo o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, muitas das vezes nós ainda não somos cheios desse Espírito. Ou seja, nós não permitimos que o Espírito Santo atue em todo o nosso ser, em cada parte das nossas necessidades. E aí nós sofremos. Os prejuízos. Nós vivemos um momento de desafio, irmãos, para a nossa fé, um momento de muita luta. O mundo se levanta de forma terrível para tentar de toda maneira nos atingir e nos impedir de viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Interessante que Paulo, quando escreve a necessidade da igreja se ver cheia do Espírito Santo de Deus, ou se ver totalmente controlada por esse Espírito, ele fala exatamente depois de orientar a igreja qual era a natureza do cristão em Cristo Jesus. Ele vai dizer que o cristão, antes de ser encontrado por Cristo e de ter Cristo habitando nele, nós éramos como filhos das trevas, e nós andávamos completamente no curso distante daquilo que é a vontade de Deus. Nós estávamos mergulhados na escuridão. Capítulo 4, o versículo de número 17 nos diz assim: eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de Deus, da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Deus, tornaram insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. E aí ele começa a falar de que antes nós tínhamos essa natureza corrompida, e nós andávamos exatamente nas paixões desse mundo, totalmente envolvido pela escuridão das trevas do pecado que domina o mundo sem Deus. O nosso coração estava distante de Deus. Aprove o Senhor pela sua maravilhosa graça nos alcançar e nos impactar em algum momento da nossa história de vida. O Senhor se colocou diante de nós e nos fez um convite maravilhoso, que era aquele convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós ouvimos esse convite maravilhoso do Senhor, e nós aceitamos esse convite, e nós encontramos um Deus que nos abraçou, um Cristo que passou a habitar dentro de nós, um Cristo que nos arrancou do domínio das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino de luz. Hoje nós pertencemos ao reino do Senhor, ao
por isso. Não é mais o inimigo das nossas almas que nos domina, mas é o Senhor, o nosso Salvador, o soberano Deus, Ele que controla a nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele quer que cada um de nós possamos viver para Ele, dedicar ao Senhor completamente a nossa vida e a nossa forma de viver. A única maneira de nós vivermos na luz, Paulo vai falar aqui no capítulo 5, no início do capítulo 5, ele vai descrever alguns exemplos daquele que anda na luz, e ele vai dizer assim: vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. É isso que o Senhor espera de nós como cristãos, que nós possamos viver como filhos da luz, e como filhos da luz produzir o que é bom, e como filhos da luz produzir o que é justo, e como os filhos da luz viver o que é verdadeiro, e não mais na ilusão desse mundo, porque o mundo caminha com a sua ilusão. O homem sem Deus, ele vai enganando e sendo enganado. Mas aquele que foi alcançado pela maravilhosa luz de Cristo tem a sua mente totalmente agora iluminada pela verdade de Deus. E o versículo 15 que nós lemos aqui diz assim: portanto, o versículo 13, 14, melhor dizendo, pois a luz torna visível todas as coisas, por isso diz: desperte você que dorme, levante-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quantas pessoas estão como que dormindo entre os mortos? E o Senhor quer despertar. O Senhor quer chamar, quer despertar um povo para se levantar dentre os mortos, para sair de entre os mortos como quem realmente é cristão vivo. Meus irmãos, quantos cristãos estão se misturando no meio dos mortos? Você olha no mundo e você não consegue mais distinguir quem é crente e quem não é, quem é cristão, quem não é cristão. Parece tudo a mesma coisa, parece que está todo mundo dormindo, parece que está todo... e você não sabe quem está dormindo e quem está morto de verdade. Mas o Senhor está neste momento nos chamando para o despertamento, para sairmos, levantarmos de entre os mortos e receber a iluminação de Cristo, para vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor. O versículo de número 15, ele diz assim: sejam cuidadosos em seu modo de vida. Nós, como cristãos, nós precisamos ser cuidadosos com o nosso modo de vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Ser cuidadosos. Por quê? Porque muitas das vezes o cristão, ele se relaxa, espiritualmente acomoda, e ele deixa a vida ir. É como se ele agora não se preocupasse com mais nada. Simplesmente, olha, o que tiver de ser vai ser, o que tiver de ser será. E ele não busca mais, ele não quer melhorar, ele não acha que precisa melhorar, ele já chegou a um patamar máximo de fé, ou talvez não, ou talvez já cansou, já acha que não consegue sair da situação, já acha que não consegue mudar a sua vida, e desiste muitas das vezes, e deixa a vida rolar de qualquer maneira. Mas o Senhor diz que nós cristãos precisamos ser cuidadosos com a nossa vida, com a nossa maneira de viver a nossa vida. E Ele vai dizer assim: não vivam como insensatos, em outras palavras, como um louco, como imprudente, mas vivam como sábios. Meus irmãos, viver uma vida insensata é muito perigosa,
Porque nós vamos lembrar exatamente da parábola que Jesus conta a respeito de 10 virgens, onde 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. E quando o noivo vem, somente as prudentes entraram para a festa, mas as insensatas ficaram do lado de fora. Por isso nós temos que cuidar da nossa vida e não podemos viver a nossa vida de forma insensata, mas com sabedoria. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós: aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Olha que coisa impressionante, o Senhor está falando conosco aqui. Aproveitem o máximo. Não é aproveitar um pouco, não. É aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nós temos nesses dias maus. Aproveitar o momento de buscar ao Senhor, de estar junto, congregando, de estar testemunhando do Senhor, aproveitar cada momento que nós vivemos, mas aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para estarmos vivendo melhor hoje do que nós vivemos ontem, para sermos um cristão melhor hoje do que nós fomos ontem, para ser uma esposa melhor hoje, ou um esposo melhor hoje do que ontem, ou um pai melhor hoje do que ontem. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos concede para viver a nossa vida cristã. E ainda, a palavra do Senhor diz assim: não hajam de forma impensada. Quantas pessoas agem por impulso, meus irmãos? Quantas pessoas tomam decisões por impulso, sem pensar nas consequências? E depois, há situações que não tem nem como voltar atrás. A decisão foi tomada no impulso, não pensou para agir, e depois não consegue nem consertar, porque não tem como voltar atrás. Quantos casamentos se romperam pelo impulso, por não pensar um pouco na situação, como vai ser depois? Quantas pessoas assumem um relacionamento por impulso? Quantas pessoas, quantas mães hoje em dia que são mães por impulso, que não prepararam para isso? Quanta situação difícil cristãos estão vivendo. E você vai olhar por quê? Porque agiram de forma impensada. Meus irmãos, pode parecer loucura o que eu vou dizer aqui, mas não é. Tem pessoas que é capaz de casar com alguém para fazer ciúme na pessoa que já fez parte da sua vida. O casamento não deu certo, rompeu, e aí quer mostrar que está bem, que está dando a volta por cima, e arruma um rolo qualquer e casa para mostrar para o outro: olha, você pensou que você estava, olha que você está perdendo, a minha vida vai embora. E passam os dias ou um pouco tempo, a pessoa vai ver aonde entrou. E o pior, cristãos, vivendo de forma impensada. E nós precisamos aprender a viver melhor a nossa vida. Procure entender a vontade do Senhor. Ore, busque ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, busque ao Senhor. Ore, nós temos a experiência aqui, né, irmão? Como que o Senhor opera, como que o Senhor abre a porta, como que o Senhor nos dá livramento por esperarmos nele.
para tomarmos as nossas decisões. Isso serve para todas as áreas da nossa vida cristã. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a vontade de Deus se revela pela sua palavra. E muitas das vezes o cristão não conhece a palavra de Deus. Como conhecer a vontade do Senhor, muitas das vezes sequer estudam a palavra do Senhor. E assim, muitos vão vivendo uma vida superficial na fé. Não crescem, não amadurecem, não prosperam espiritualmente. E sofrem as consequências. E a palavra do Senhor continua dizendo: não embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então ele faz aqui primeiro ele diz assim: não embriaguem com vinho. Por quê? Porque o vinho, quando alguém é embriagado com o vinho leva as pessoas ao descontrole. As pessoas fazem loucuras por estarem dominados pelo efeito do vinho. Pessoas sob o efeito do vinho, sob o efeito de qualquer bebida forte ou qualquer droga, é capaz de agir de forma que na sua razão, na sua forma natural, não agiria. São capazes de perder o controle da sua sensatez. E isso é muito ruim. Mas ele vai dar aqui uma alternativa para aquele que às vezes procura afogar a sua mágoa na bebida ou em outras coisas. Ele vai dar uma alternativa. Ele vai dizer assim: em vez disso, enchei-vos do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo controlar a vida de vocês, e não a bebida forte, e não as drogas. O Espírito Santo, ele quer controlar a sua vida. Enchei-vos do Espírito Santo. E como? Cantando salmos. Cante ao Senhor o dia todo. Se você tem oportunidade, cante ao Senhor. Não se preocupe se as pessoas vão falar que você está doido, não. As pessoas cantam as músicas mais nojentas aí fora, sem vergonha nenhuma. E às vezes nós cristãos, não aproveitamos a oportunidade para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para cantar ao Senhor, os salmos ao Senhor, os hinos ao Senhor, os cânticos espirituais. Precisamos encher o Espírito, falar com Cristo. Você está andando na rua? Ore, anda orando, não tem problema não. Você não precisa ajoelhar na praça para orar, meus irmãos, não precisa. Ninguém precisa saber que você está orando. Mas aquele que conhece e sonda a mente e os corações saberá que você está orando. A sua oração chegará a Ele e Ele providenciará o caminho para você naquele dia. As portas se abrirão, as cadeias serão quebradas, as ciladas do inimigo serão desfeitas naquele dia, porque você será um servo cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo há de te controlar. E muitas das vezes, para te dar livramento, ele vai dizer assim: atravessa a rua. Não entre por essa rua, não, vai pela outra rua. E assim o Senhor vai cuidando de nós e nos guiando, louvando ao Senhor de todo o coração com músicas. E por tudo, dêem graças a Deus, por tudo. Aprendam. O que está dizendo para nós aqui? O que o Senhor está querendo dizer para nós assim? Aprendam a ser agradecidos. Aprendam a ser agradecidos. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Sabe por que muitos de nós sofremos com problemas psicológicos?
psicológicos e tantas outras coisas, de ansiedade. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a ser agradecidos. Nós acordamos muitas das vezes preocupados com o que vamos fazer, o que temos que fazer, com aquilo que nós não conseguimos, que não deu certo no dia anterior. Às vezes reclamamos da sorte, às vezes achamos que Deus não está cuidando de nós, esquecemos de ser gratos. Nós precisamos ser gratos. Agradeça ao Deus, seja grato porque você vive, seja grato porque você respira, seja grato porque você alimenta, seja grato porque você tem saúde, seja grato porque você tem uma família, seja grato porque você tem uma casa aonde deitar, aonde poder aconchegar a sua vida. Seja grato ao Senhor em tudo. Seja grato ao Senhor, porque em meio às lutas, o Senhor te dá força. O Senhor te sustenta. Em tudo, dê graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fizermos isso, nós seremos pessoas cheias do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, capaz de viver na luz do Senhor e capaz de testemunhar dessa luz na nossa vida, que é tudo que o Senhor espera de nós. O Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida e Ele quer nos conceder essa bênção. Nós vamos cantar o louvor ao nosso Deus.